Castela, descobri. Castilha. Isabel de Castilha. Isabel de Castilha. Castilha. Como que é essa história? Só pra gente entender aqui. Isabel de Castilha seria a tataraneta de Maria Padilha, a rainha da Espanha. Eu tenho até essa joia aqui, é um broche de Toledo, na Espanha. A Isabel de Castilha, ela foi uma das maiores mulheres ligadas à história cristã da Europa, do mundo, na verdade. E ela também foi a maior inquisitora que existiu. Ela matou muitas bruxas. Nossa. Tanto que eu não ia, assim, eu e Isabel era uma coisa que a nossa energia nunca bateu, assim, né? Tanto que eu fui visitar o túmulo dela. Agora eu não vou me lembrar se ela está em Granada, acho que é em Granada que ela está. Eu tenho até uma réplica de uma joia dela, mas a Isabel, ela é tataraneta de Maria Padilha. É a linhagem da família, né? Quais são os anos, mais ou menos, só pra gente situar aqui as datas? Maria de Padilha, ela é de 1324. Ela faleceu em 1359, se eu não me engano, agora de cabeça eu não vou lembrar. Isabel, ela 1400, final de 1400, 1500. Porque nessa época, o desbravador, eu sempre esqueço o nome dele, ele veio para o Brasil para entregar as terras brasileiras para Isabel, para a coroa da Espanha. E aí ela disse que não, que ela não queria, ela não tinha o que fazer com as terras brasileiras. Cristóvão Colombo. E ele descobriu o Brasil, na verdade. Cristóvão foi o primeiro a pisar em terras brasileiras. Voltou, disse para Isabel que tinha grandes terras para ela. Ela disse que não, ele foi e entregou para a coroa de Portugal. Por isso o Brasil foi colonizado por Portugal. Inclusive, quem quiser assistir um seriado maravilhoso, Isabel de Castilha. Exatamente. Acho que tá na Globoplay. Na Esse Globoplay. seriado é bom demais. Pode assistir que você não vai se arrepender. Exatamente. E assim, conta realmente a história da coroa de Castilha e León, né? Porque Maria Padilha é dessa coroa de Castilha e León. Então, sempre que a gente fala em Isabel, tá muito ligado. E ela era uma mulher extremamente forte, porque ela casou com quem ela quis. E ela se tronou e se coroou sozinha. Ninguém queria entregar a coroa de Castilha e León para ela. E ela foi lá e falou, já que ninguém quer me dar coroa, eu vou me coroar. E ela foi e se coroou. Acho que a Espanha ser tão grande assim no mundo é A culpa, Espanha é entre aspas, maravilhosa. Da Isabel de Castilha. Exatamente. Todos esses povos que estão por aí. E assim, tudo aquilo que está ligado com a grandeza também do cristianismo, está ligado a Isabel de Castilha. Muito legal. Exatamente. E ela é tataraneta de Maria Padilha. É da linhagem dela. Mas a linhagem, ela deve existir até hoje. A linhagem existe até hoje, né? Só que os Padilhas, eles foram para Portugal, né? Porque o que acontece? As filhas de Maria Padilha, que foi Constanza e Beatriz, elas foram para a Inglaterra, elas foram dadas em casamento. Uma foi dada para França, né? Para o rei de França, e a outra foi dada para o conde inglês. Existe na história uma passagem que fala que o rei George da Inglaterra também é descendente de Constanza, que é a filha de Maria Padilha. Então ela tem essa linhagem na Inglaterra, na França, e a outra filha dela foi monja, foi freira e ficou no convento em Astudillo. E o filho dela, que foi o Afonso, faleceu com 3 anos de idade, que era o rei, né? Então, por isso que ele está enterrado hoje também dentro da Catedral de los Reis. Então, assim, quando eu entrei, quando eu fiz a imersão dentro dessa história, aprendi a falar espanhol, tive que aprender a falar. Então, hoje eu não leio, eu não escrevo o espanhol, mas eu leio o espanhol, falo espanhol e entendo espanhol exatamente para estudar toda a história. Porque eu fui estudar documentos de exumação do corpo dela, fui estudar uma série de documentos e histórias em espanhol, porque no Brasil não se tem a história dela. Sim. E nem em Sevilha. Sevilha também você não vai encontrar a história de Maria Padilha. Né? Por quê? Porque a história dela está ali na região de Burgos e Palência.
que é onde eles têm esse culto a ela, é onde ela realizava as magias. Por que que o convento das Clarissas é um convento fechado, é um convento que não exige o voto de castidade, aceita mulheres casadas, aceita mulheres que já foram divorciadas, que são divorciadas, e aceita viúvas. Vocês sabem por quê? Quando Maria Padilha fundou o convento de Astudillo, ela fundou com o desejo de ser a sua clausura. Ela queria ficar enclausurada. Porque Dom Pedro já tinha se casado 2 vezes. Prometeu não se casar mais e casou 2 vezes. E ela falou, quer saber? Desisto dessa vida, não quero mais saber de Pedro, vou me enclausurar. Então ela consegue uma bula papal na época para fundar o convento, funda o convento. Só que naquela época a Inquisição já estava instaurada. Essa Inquisição estando instaurada, o que que aconteceu? As mulheres eram assassinadas. Elas eram procuradas, caçadas. A caça à bruxa começou nessa época, principalmente atrás das mulheres judias, atrás das mulheres ciganas, as hereges, né, que faziam ali as magias. E essa magia estava chegando onde? Na sociedade espanhola, que muitas mulheres começavam a praticar magia. Então, o que que ela fez? Ela abriu o convento para receber essas mulheres. Então, hoje, a Ordem das Clarissas aceita todas as classes, todas as formas femininas de ser, exatamente por causa disso. Então, ela acolhia bruxas, ela acolhia ciganas, ela acolhia mulheres judias, ela acolhia muçulmanas que estavam correndo ou da Inquisição, ou dos maridos, ou dos irmãos que tinham se convertido ao cristianismo e queria entregá-las à igreja. Então, ela abria as portas. E aí, acabou que o convento virou, além do cristianismo, virou também um grande templo de magia. Tanto que hoje, em alguns lugares do convento, existem caldeirões do tamanho dessa mesa. É gigantesco. É gigantesco os caldeirões que tem lá dentro.